Muito bem-vindos ao canal. Hoje trago-vos mais um vídeo sobre mobilidade elétrica. Neste caso temos aqui este belíssimo exemplar da Engui, a X20. Uma bike que se destaca aqui por causa de umas specs diferentes das demais. Neste caso temos aqui duas baterias. E vocês todos estão a dizer, Nux, não é novidade, já trouxestes mais bikes com duas baterias. Exatamente, mas quantas é que eu trouxe que têm suspensão tripla? Exatamente, suspensão tripla. Aqueles que se lembram, só trouxe uma bike que tinha este género de configuração de suspensão. E também era da Engui e também era da gama X, que era a X26. Neste caso, suspensão à frente, suspensão a meio e dois amortecedores atrás. O preço também está alto, 1.649 euros para este exemplar. Logicamente temos aqui specs de topo, mas vamos tentar perceber se este valor não está demasiado caro para aquilo que tudo que nos estão a oferecer. Já sabem, vamos fazer o nosso test ride, a seguir à intro e já falamos sobre tudo o que esta bike nos oferece. Na sua motorização temos apenas um motor alocado na roda traseira. Neste caso este motor tem apenas 750 watts, 65 Nm de torque. Temos também para nos ajudar neste manipulo 5 modos de pedal assist que vocês podem selecionar desde o 1 até ao 5. Para completar isto tudo ainda temos as velocidades normais da Shimano, que são 8. Do 1 a 8, a 1 mais leve, a 8 mais pesada. O que é que eu vos posso dizer em relação a velocidades finais deste motor? Eu penso que são mais que suficientes. Nós conseguimos, acho que acima dos 40 km/h, sensivelmente a descer. Por isso vocês não vão precisar de mais, em reta tranquilo. Logicamente a subir as coisas vão diminuir um bocadito, mas nada de mais. Não esquecer que estas bikes vêm então limitadas pela União Europeia, todas as leis para os fabricantes conseguirem pôr cá estas bikes, então têm que respeitar tudo, então as leis que realmente vão fiscalizar todas estas bikes, e elas hoje em dia não podem vir muito potentes porque a União Europeia não deixa. Mas vamos falar então na primeira subida, aquela subida ali na Aforada, que já é uma subida bastante generosa, já é uma subida que realmente já se sobe bastante e já se nota bastante. O que é que eu notei? Notei que não tive qualquer dificuldade em fazer. Modo 5, sempre no modo mais forte e na velocidade da Shimano mais baixa. Consegui chegar lá em cima sem qualquer problema, sem stress, fomos tranquilamente, não ficámos a arfar, não ficámos nada. Em retas, no uso cotidiano de todos os quilómetros que eu fiz, em ciclovias, na estrada, não senti perda de potência alguma, a bike foi sempre na boa, passar alguns obstáculos, fazer algumas brincadeiras, sempre tranquilo, sem dificuldade. Agora, vou-vos deixar aí então o videozinho de eu a fazer aquela subida que realmente é o exagero. Eu faço aquilo mesmo para pôr à prova, porque eu sei que se as bikes conseguirem chegar cá em cima, basicamente no vosso dia-a-dia vocês vão estar super à vontade. Deixo-vos aí então o vídeo, vamos lá. Pois é, malta, vamos lá então. Teste da segunda subida, extremamente desagradável esta subida. Estamos aqui na velocidade da Shimano mais leve e no modo 5, que é o modo que mais nos vai ajudar. Vamos lá então ver como é que esta Engui X20 nos vai levar até lá em cima. Para agora está boa, aqui vai começar a subir mais um bocadito e acho que é aqui que nós vamos tremer mais um bocado. Exatamente, aqui já estou realmente a fazer força. Ui! Ui! Me diz o outro, ui! É assim, vamos, mas temos que fazer força. Ok, já cá estou e ela agora vai ganhar lance, mas custou um bocadito. Fizemos, mas vamos ficar um bocadito a bufar. Siga. Lá está, como vocês puderam ver, então tivemos que fazer um bocadinho mais de força, tivemos que aplicar um bocado mais de pressão nas pernas, mas conseguimos chegar cá em cima.
um bocadito cansados, mas conseguimos. Já sabem, normalmente vocês não vão apanhar uma subida daquelas no vosso dia-a-dia, por isso eu penso que o motor e tudo o que ele proporciona à força que vos vai ajudar nas adversidades do terreno, pá, vocês vão estar tranquilo. Se há bikes com mais power, há. Se há bikes que vos dá mais, sim. Pá, mas aqui interessa que ela seja o suficiente para aquilo que nos oferecem perante aquilo que eles podem dar pelas leis que a União Europeia aplica. Por isso eu penso que está aqui uma boa relação para nós então usarmos tranquilamente. Falemos das suas baterias. Bateria dupla, como eu disse anteriormente, cada uma de 48 volts, 7.8 ampere-hora. Uma localizada aqui no quadro da bike e outra localizada aqui na parte então do assento. O próprio assento está incorporado junto com esta bateria. O que é que eu vos posso falar em relação ao tempo de carregamento? 7 horas para cada bateria, neste caso só recebemos um carregador. Deveríamos então, como temos duas baterias, receber 2 carregadores, seria bem mais simples. Falemos então em autonomias. Eu, com esta bateria da frente, fiz sensivelmente 35 ou 36 km, mas vou-vos deixar aí então o vídeo a mostrar-vos quando eu tive que fazer a troca para a bateria de trás. Vamos lá. Ora bem, esta primeira bateria neste momento está com 6%, nós estamos aqui na velocidade 1 da Shimano, mais leve, e no modo 5 do Pedal Assist, mas tenho-vos a dizer que esta bateria já está morta, não me está a ajudar a nada, já estou aqui, Jesus, bota, por isso, já sabem, a primeira bateria que nós gastámos foi a bateria que está aqui, então dentro do quadro, e ela deu-nos 36 km, 6%, pá, sempre em modo curtição e preguiça. Vamos então agora ligar a do assento, vamos continuar a viagem e ver quantos quilómetros depois fazemos no total. Como vocês puderam ver, não foi nada mal, entre 35 a 36 km apenas com uma bateria, ainda ficámos com a do baixo aqui do assento completamente a 100%. O caminho parece-me realmente uma boa média, partindo do princípio se conseguirmos fazer com a bateria a central os mesmos quilómetros, já vamos ali bater nos 70 e tal quilómetros, mas deixo-vos aí então a totalidade de quilómetros que eu fiz e a percentagem de bateria que ainda fiquei no total do meu test drive. Vamos lá então a chegar 46 quilómetros no total. Hoje fizemos assim um bocadito menos que o habitué, mas mesmo assim drenámos a primeira bateria então aos 36 km na totalidade. Esta aqui fez mais 10 km, ou mais coisa menos coisa, mas a percentagem ainda está então nos 97%. Por isso temos aqui ainda muita bateria para rolar. Siga. Nada mal. Realmente entre 46 a 47 km feitos na totalidade, ainda ficámos com 97 ou 98 de percentagem nesta bateria, quer dizer que ainda teríamos muito para andar. Eu acho que a gente aqui conseguiria fazer mais ou menos ali 80 km. A marca anuncia que ela é capaz de fazer em modo Eco, que é em modo 1, e a dar algum pedal, 150 km. Epá, eu penso que no modo em que eu andei, que é um modo super descontraído, super a aproveitar as vistas, a ver as pessoas a passar, a ver o mar, a ver tudo, todas as vistolas que me rodeavam pelo meu caminho, pá, eu fui mesmo tranquilo, tanto que vocês sabem, eu faço os meus testes drives com roupa normal, não levo roupa de treino porque eu não vou treinar, eu vou apenas então passear, e foi isso que eu fiz, junto ao mar, a curtir, a ver então a paisagem, a ver a malta por lá, uns a fazer exercícios, outros a passear. Isso realmente é o que me entretém e é aquilo que eu gosto de fazer. Por isso acho que não está nada mal se nós conseguirmos fazer então perto de 80 km neste modo de preguiça ao sabor do vento e a aproveitar tudo o que podemos fazer. Testezinho de empedrado, paralelo, é na boa. Acho que para mim é o que esta bike tem de melhor. Tripla suspensão, podem ver, eu não sinto nada neste empedrado, não sinto mesmo nada, e tenho-vos a dizer que está bastante estragado, mas é na boa, sem pancadas, nada, macinha, muito fixe. Como vocês puderam ver, esse pequeno take então no paralelo, no empedrado, é tranquilo, não senti no lombar pressão, não senti nada, ela amortece bem aqui, esta tripla suspensão funciona mesmo bem. O
que é que eu vos posso dizer mais? A suspensão da frente, vamos falar individualmente, a suspensão da frente, pá, ela funciona bem, embora seja curta e tenha então um curso um bocadito para o meu peso de 105 kg, vocês já começam a denotar que de vez em quando, se vocês esticarem a descer umas escadas, ou então mesmo até fazer algum off-road, algum fora de estrada, que vos possa aparecer com uns buracos um bocadinho maiores, vocês então vão notar que a suspensão à frente poderá vos bater mais um bocado. Pá, mas não é um deal break, ela funciona bem, vocês também podem endurecer aqui um bocadito a mola e então vão ficar ainda melhor. Aqui a suspensão de central, pá, funciona muito bem e com o apoio então destes amortecedores aqui atrás. Posso-vos dizer que tanto seja a descer escadas, a fazer off-road, a passar por qualquer tipo de pavimento mais estragado, não tive qualquer dificuldade, não tive pancadas, o banco ainda por cima é super comfy, ainda tem também molas. Pá, eu acho que eles aqui quiseram mesmo pôr o maior conforto possível neste setup. Logicamente podia estar melhor na frente, mas se a gente quer mais à frente, vai para a X26 e não compra então aqui a X20. Por isso eu acho que no total essa suspensão, pá, realmente é o brilharete desta bike. Vocês vão aqui super comfy, pá, super confortáveis, não há batidas nos lombares, não há batidas dos dentes, nada, super confortável. Qualquer então adversidade do terreno vocês vão conseguir passá-la na boa, sem qualquer tipo de stress. Por isso aqui esta suspensão realmente, pá, não está aqui a fazer de conta, não é? Poderia ser tipo, pá, não está aqui a fazer nada, não. Ela vai funcionando num todo e funciona bem e eu realmente gostei muito desta suspensão. Falemos então na sua travagem. Neste caso temos na frente um disco de 180 numa travagem hidráulica. Na traseira, de igual forma, um disco também de 180, também hidráulico. O que é que eu vos posso falar sobre esta travagem? Posso fazer ainda melhor, posso vos mostrar. Vejam o exemplo. E as bitolas? Pois é, malta, agora, então, na hora do teste da travagem, esta descida é mesmo terrível. É a mesma que a gente faz, mas a subir. Por isso, vocês aqui é que vão ter noção do que isto desce e depois quando a gente faz a subida, ok. O travão de trás, ele derrapa e o da frente é que vai dar então, exatamente, é isso. Pronto, já sabem, travão de trás ajuda-vos então a abrandar e depois o da frente é que vai realmente vos parar a bike, mas ela trava bem, travões hidráulicos, por isso nada a dizermos em relação a isso. Siga. Como vocês puderam ver então, temos aqui uma travagem hidráulica, uma travagem que trava bem e mesmo naquela descida terrível, que é a mesma subida terrível que nós costumamos fazer, por isso, pá, já sabem, o travão de trás é um abrandador, ele abranda e até derrapa, mas se for muito acentuada é um abrandador e vocês com o da frente acabam por estabilizar a bike sem qualquer tipo de problemas, por isso posso dizer que os travões são bons, funcionam bem e agradecemos serem hidráulicos e não mecânicos. Nos seus pneumáticos e jantes, na roda da frente, então temos um pneu 20x4, numa janta então em alumínio. Estas jantes são usadas por handbikes da Engui. Temos então aqui um pneu Shaoyang, pneu realmente também conhecido, sem qualquer stress, está bonito, gosto da configuração. Na traseira também de igual forma, um 20x4 numa janta em alumínio, realmente não muito a dizer, o pneu também igual. Isto funciona bem e está engraçado e combina bem com o resto da bike. Nada a dizer sobre isso. Falemos aqui no seu painel, é um painel LCD cores, minimalista, pequeno. Parte de cima temos então a percentagem de bateria, temos depois então a velocidade a que vamos. Em baixo do lado esquerdo então temos aqui os modos de condução que vai de 1 a 5. Depois de lado temos então o total de distância percorrido, a trip, o power, então neste caso dos watts que ainda temos, a trip time, o max speed, a average speed, total de distância. Temos aqui uma informação então bastante completa neste painel e durante então a vossa utilização no sol, isso tudo é perfeitamente visível, não tenho nada a dizer, está completo, estou satisfeito, funciona bem. Aqui o botãozinho também funciona perfeitamente bem, tem aqui toda a informação que vocês precisam, o trigger aqui também trabalha bem, acho que estamos
tranquilos e satisfeitos com isto. Dar os nossos pensamentos finais sobre esta X20, acrescentar aqui então também que temos um farol LED na frente, farol pequeno, minimalista, atrás também em LED com stop sem mudança de direção, não temos, vamos ter que continuar a dar com as mãos, gostaria que tivesse aqui um pisca, mas vai servir na perfeição, principalmente, como eu digo sempre, para serem vistos. Mais, quadro em alumínio, grande vantagem desta bike, vocês já entenderam que ela é foldável, vocês podem foldar, abrir, foldar, podem também então foldar os patins e também o guiador, o que vai fazer com que a bike fique super compacta. Pá, logicamente o que é que vos vem à cabeça primeiramente é podê-la meter dentro de um carro ou dentro de uma carrinha que realmente tenha então o espaço para a mesma, mas eu penso noutra coisa, penso para aquela malta que não tem garagem e vive em apartamento. Como é que ele vai levar, alguém que mora no quarto ou no quinto andar, vai ter que levar esta bike que pesa 46 kg, como é que ele vai levar este monstro até ao quarto, até ao quinto andar? Pois bem, vai dobrá-la, bem dobradinha, e vai metê-la no elevador e vai até cima. Houve aqui um cuidado, no geral, nesta bike pela Engwe, de vos dar então bons pormenores. Se o preço está adequado, é um nin, é um sim e um não. Realmente boa autonomia, um motor poderia ser melhor para o preço, mas no geral a bike é fixe e eu gostei. Só que eu penso que poderia ir ali para os 1250 euros, 1300 no máximo, seria então um bom negócio mesmo para se fazer com esta bike. Aconselho esta bike, já sabem, realmente uma bikezinha para quem quiser algo neste formato, sem dúvida que vão ficar bem servidos, é o que temos e realmente não está nada mal e leva aqui a X20 o thumbs up. Espero que tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até um próximo.